que se encontra por trás do caos desse mundo e quanto que essa bagunça toda nos assusta? Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso basta que você seja inscrito, acompanhe os vídeos aqui todos os dias e você deve ter percebido, se você acompanha todos os dias os vídeos, que a minha voz melhorou um pouquinho. Ontem estava complicada, hoje está um pouco melhor. E todos os dias nós temos vídeos com a Bíblia 365. É uma Bíblia que te ajuda a ler a palavra de Deus, a ler o texto todo em um ano. Eu recomendo, o link está aqui na descrição, caso você queira adquirir. E eu faço um pequeno estudo devocional a partir da Bíblia 365, além de outros vídeos de teologia e de Bíblia. Vale a pena se inscrever e dar uma olhada por aqui, os temas que a gente trata. Hoje a gente vai ler o Salmo de número 47, versículos 1 até 9. Então, Salmos 47, versículo 1 até o versículo 9. Diz assim: Batam palmas todos os povos, celebrem a Deus em alta voz, pois o Senhor Altíssimo é temível, é o grande Rei de toda a terra. Ele derrota os povos diante de nós e põe as nações sob nossos pés. Escolheu para nós uma terra como herança, o orgulho dos descendentes de Jacó, a quem ele ama. Deus subiu em meio a gritos de alegria. O Senhor se elevou ao forte som de trombetas. Cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso Rei. Cantem louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Louvem-no com um salmo. Deus reina sobre as nações, sentado em seu santo trono. Os governantes do mundo se juntaram ao povo de Deus de Abraão, pois todos os reis da terra pertencem a Deus. Ele é grandemente exaltado em toda parte. Esse salmo ele mistura uma espécie de olhar para o passado com um olhar para o futuro. Como assim? Um olhar para o passado e um olhar para o futuro. Esse salmo ele é um salmo de exaltação a Deus a partir de um evento específico. A concessão da terra de Canaã aos descendentes de Abraão, aos israelitas. A formação de Israel e das 12 tribos na terra prometida. E a percepção de que não havia sido a vitória militar de Israel que estabeleceu o povo por ali, mas sim o poder de Deus sobre os exércitos e sobre as nações que se curvam diante dele. Então, num certo sentido, esse salmo traz um olhar para o passado. Num outro sentido, esse olhar traz um olhar para o futuro, porque se evidentemente o povo de Israel se estabelece na região da Palestina, próximo ao Rio Jordão, entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, num lugar fértil onde poderia, sim, ser um povo próspero, se por um lado isso acontece, por outro lado, Israel não se torna uma nação dominante, um império, como foi o Egito, um grande ponto de influência no mundo oriental, como foi a Babilônia, ou mesmo um grande império como a Pérsia. Não. Israel ocupa uma faixa de terra de extensão territorial similar ao estado do Sergipe, aqui no Brasil. É uma extensão territorial relativamente pequena e, em comparação com os seus vizinhos, um contingente militar que não seria assombroso e mesmo uma capacidade de financiar grandes batalhas que não era também substancial. De qualquer maneira, o salmista enxerga um domínio sobre essas nações e um reinado do Deus de Israel, do Deus de Abraão. Que tipo de imaginação é essa e como isso funciona?
Isso é um olhar escatológico para o futuro. Isso é uma convicção de que, por meio dos seus planos, o Deus de Israel, mesmo contando apenas com aqueles israelitas, desvelaria o seu trabalho por trás das cortinas. Em outras palavras, os reis das nações dominam os grandes exércitos e contingentes financeiros desse mundo, mas o verdadeiro rei, para quem todos eles se prostrarão no futuro, de fato comanda toda a terra e exerce a sua soberania. E diante disso, a única alternativa, o que resta ao israelita é adorar. Adorar o verdadeiro Deus, que no meio do impossível deu a eles uma terra fértil e próspera. Um bando de escravos que foge do Egito consegue conquistar e, por concessão, trabalhar numa terra fértil e próspera, como a terra de Canaã, como a região entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo. Diante disso, só resta adorar a esse Deus. Esse salmo, ele é um lembrete de que nós também olhamos para o passado e olhamos para o futuro. No meio do caos que parece um tanto ausente da figura divina, de quem é Deus, do verdadeiro Deus, nós somos convidados a olhar os nossos próprios passados e identificar momentos dos grandes atos poderosos de Deus na nossa história pessoal. E eu tenho convicção de que, se você fizer um esforço, você vai olhar para o seu passado e você vai ser capaz de encontrar esses momentos nos quais Deus te concedeu vitórias, Deus te concedeu momentos, alívios, que você não é capaz de explicar. Como é possível que eu tenha passado por essa situação? Como é possível que essa outra circunstância tenha se resolvido? Como é possível que esse desafio aqui tenha sido superado? Eu não sou capaz de explicar, foi a mão poderosa de Deus. E nesse sentido, a gente olha para trás, para essa mão poderosa de Deus, que nos ajuda em momentos peculiares das nossas vidas, e exaltamos a Deus. Em outro sentido, nutrimos a esperança escatológica de que, apesar dos cruéis governantes desse mundo, ele vem. Ele vem para julgar a terra e ele vem para subjugar os poderosos e governantes de todas as nações. No momento em que a gente se preocupa com o que os líderes das nações dizem, fazem, comandam, é evidente que é importante entender todos esses cenários. Mas antes mesmo de iniciarmos a nossa compreensão desses cenários, esse salmo ele nos lembra que nesse grande plano das coisas, nos quais a gente conversa desses líderes da nossa nação, de outras nações, em que pouco a gente pode fazer e parece que nós somos impotentes, esse salmo ele nos lembra que antes mesmo de começar a tentar entender e discutir esses grandes cenários internacionais, nós somos convidados a ter a esperança de que o caos dos grandes tiranos desse mundo tem data de validade, tem dia e hora marcados, nós só não sabemos quais são esses dias e horas, para que terminem. Todos eles de joelhos diante de um rei que é verdadeiramente misericordioso e não um tirano, a ponto de se sacrificar pela humanidade, morrendo na morte mais tirana, a morte de cruz sobre o tirano Império Romano, e vencendo essa morte por meio da sua ressurreição. Esse era o meu recado para hoje. Não se deixe levar, drenar pelo caos desse mundo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe com alguém. Eu te convido a compartilhar de repente no grupo da igreja ou com o seu pastor. Eu vou ficando por aqui e até.
A próxima.